Estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que celebram esta Santa Missa aqui na Matriz, os que nos acompanham por meio das nossas mídias sociais, celebramos hoje a festa da Transfiguração do Senhor, e esta festa, segundo a tradição da Igreja, tem um lugar muito específico. O acontecimento da Transfiguração tem um lugar muito específico, que é o Monte Tabor, né? O lugar aonde a tradição nos afirma ter acontecido a transfiguração do Senhor. E nós, compreendendo a liturgia da Igreja, entendemos que a liturgia em si, né, ela se torna o próprio Monte Tabor, o lugar da transfiguração do Senhor. Em todos os lugares aonde a liturgia da Igreja é celebrada, ali se torna o Tabor, isto é, o lugar em que Deus manifesta a sua glória, em que Deus nos mostra e se revela a nós em todo o seu poderio, né, em toda a sua glória. A liturgia da Igreja, por excelência, a celebração da Santa Missa, a oração, né? Tudo o que envolve a celebração dos sacramentos, em tudo isto está a manifestação da glória do Senhor, né? Uma antecipação de tudo o que viveremos quando estivermos na eternidade. Uma antecipação, né? O Senhor nos permite degustar, experimentar a antessala do céu, né, com a liturgia da Igreja. E é essa mesma experiência, né? Como é bom quando podemos celebrar uma liturgia, né, com dignidade, em que tudo colabora para que o mistério de Cristo aconteça diante de nossos olhos, né? Em que o que se experimenta e o que se vive ali é de fato a presença de Jesus que se coloca no meio de nós. E ali nós podemos, como Pedro, Tiago e João, descansar, né? Como é bom quando podemos celebrar bem a liturgia, né? Com os cantos, as leituras bem proclamadas, os gestos em harmonia, tudo colaborando para que o único que apareça em sua glória seja Jesus, nosso Senhor, né? E assim nós podemos estar com Ele e contemplar a sua glória. Jesus decide mostrar um adiantamento de sua glória a 3 de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. No Tabor, Jesus mostra para eles o que vai acontecer na eternidade, o que os espera, né? Qual é a finalidade de Jesus antecipar para eles o conhecimento da glória? Qual é a finalidade de, no Tabor, Jesus mostrar àqueles 3 de seus discípulos o que estava reservado e preparado para eles? Criar no coração deles a vontade e o desejo de eternidade. Criar no coração deles, enchê-los de vontade de chegar à eternidade, de viver aquele momento para sempre e não só por um instante, né? Eis a finalidade de Jesus se transfigurar, né? Plantar no coração dos discípulos o desejo do céu, né? Se vocês puderam experimentar isso comigo por um instante, imaginem poder viver assim por toda a eternidade, né? Eis a razão da transfiguração. E Pedro, embora, né, não totalmente consciente do que se passava, e o próprio evangelista São Marcos nos diz que estavam todos com muito medo, né? Pedro responde àquela experiência dizendo: Mestre, é bom estarmos aqui, é bom estarmos aqui, né? É a resposta do coração humano que experimenta a glória de Deus. E aqui ela foi experimentada só como um lampejo, um flash, né? E o coração de Pedro já respondeu: Mestre, é bom estarmos aqui, né?
que a liturgia da igreja celebrada também gere em nós essa resposta, né? Mestre, é bom estarmos aqui. Mestre, né? Que eu esteja com o Senhor por toda a eternidade, né? Que eu possa me unir definitivamente ao Senhor um dia. E aí, irmãos e irmãs, quando Jesus planta no coração dos discípulos o desejo e a vontade pela vida eterna, o desejo e a vontade pela felicidade para todo o sempre, o desejo e a vontade da glória de Deus, que é reservada a todos nós, né? Assim Jesus dá aos discípulos a força para suportar a cruz. A força para suportar a cruz. Ele dá ao coração deles o desejo do céu. E é esse desejo que vai dar a eles a força para ir até Jerusalém, passar pela Sexta-feira Santa, passar pelo Calvário, né? Sem perder o desejo de eternidade, né? Vai ser esta a força que vai sustentar os discípulos de Jesus, né? Antes da eternidade, antes do céu, eles têm que ir a Jerusalém, né? Eles têm que passar pela cruz. Eis o cuidado de Jesus, eis o cuidado do Senhor, né? E nesse dia também, novamente Jesus coloca diante de nós o nosso destino, a nossa finalidade, que é a vida eterna. A cada liturgia celebrada, o Senhor nos permite revigorar esse desejo, né? E ver de novo o nosso futuro, ver o que nos está reservado. E assim Ele nos vai dando força para enfrentarmos a cruz de cada dia, né? A cruz de cada dia. Vejam que Pedro pede para ficar ali, né? Mas logo eles têm que descer a montanha. Eles têm que seguir e enfrentar a vida. Eles têm que se direcionar a Jerusalém, né? Tem que se direcionar a Jerusalém. E qual é a chave que Deus concede, que o próprio Jesus concede aos seus discípulos para enfrentarem as cruzes de cada dia? A própria voz do Pai sai da nuvem, né? Se dirige através da nuvem a eles e diz: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Eis o modo pelo qual o próprio Pai ensina a humanidade como ela chegará à eternidade, escutando a voz do Filho, né? Como chegaremos até o fim? Como venceremos as cruzes, né? Como a nossa perseverança se dará, né? Escutai a voz do meu Filho amado. Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir, Ele vai e é o próprio caminho, né? Ele é o caminho para a eternidade. E assim, irmãos e irmãs, a vida espiritual, os nossos momentos de encontro com o Senhor, né, vão também nos ajudando a ter responsabilidade para com a história, para com a nossa vida de cada dia. A vida espiritual, ela precisa nos ajudar a viver bem no mundo, né? Nos dá responsabilidade sobre as coisas da vida, para que possamos viver ali, não como pessoas iludidas pensando que ficarão para todo sempre nesse mundo, mas que o nosso trato com as coisas do mundo seja de pessoas que têm os olhos e o coração na eternidade. Assim os nossos pés não ficarão presos, mas serão ligeiros, né, em direção ao céu. Eis o mistério da festa da transfiguração do Senhor. Belíssimo, né? Belíssimo. Nós, nesta celebração como comunidade paroquial, né, também nos unimos de modo especial ao Frei Lucas Isaqueu, nosso pároco, e sua família, que celebram neste dia o 7º dia do Senhor, da Páscoa do Senhor Luiz Carlos Isaqueu, pai de Frei Lucas, né? A família nos acompanha por meio das redes sociais, não puderam estar conosco aqui por motivos de cuidados com a saúde, estão passando por um momento atribulado, né? Mas estão conosco unidos pelas redes sociais. E que esta liturgia seja
para eles consolo, né? Consolo. O próprio Cristo que consola, né? E nos lembra que nenhum de nós pode oferecer aos nossos entes queridos o que Deus pode oferecer. Nenhum de nós, né? Nenhum de nós. Deus oferece a sua misericórdia, oferece a verdadeira paz, oferece o verdadeiro descanso, oferece a verdadeira libertação do coração. Deus oferece, né, a vida eterna. Nenhum de nós pode dar a quem amamos o que Deus pode, né? Isso nos consola na perda daqueles que amamos, né? Nos consola também compreender que o dizer adeus para nós cristãos, crentes na ressurreição do Senhor, não existe nos nossos lábios, né? Nós dizemos um até logo, né? Significa nós cremos na eternidade, que um dia estaremos todos juntos participando da alegria do Senhor, né? Então que o Senhor Luiz Carlos encontre junto de Deus o descanso, a misericórdia, o abraço de pai, né? E que a família também consiga reencontrar o seu caminho, superar qualquer desânimo, qualquer dor, qualquer tristeza. E hoje oferecemos a eles a oração da comunidade que se une à oração de Cristo. Como eu falo, né? A cada missa de sétimo dia, é o próprio Jesus que pronuncia o nome de quem nós rezamos, né? Na missa é o próprio Jesus que fala ao Pai, por aquele, aquela por quem nós rezamos. Possamos também lembrar de todos os nossos entes queridos, que eles recebam, né, a tão esperada recompensa e o prêmio da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.